Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 6, afinal, o que detém o anticristo? Autor Pedro Dong. Título da semana 4, afinal, o que detém o anticristo? Sexta-feira. Ler com oração Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O reino do mundo. A lei promulgada por Deus para o povo de Israel no Antigo Testamento se tornou o fundamento para a cultura e o ordenamento jurídico do mundo ocidental. Exemplo disso é o descanso de um dia a cada 7 dias para a recuperação física do trabalhador. Incorporado ao direito trabalhista de várias nações, ele é considerado por muitos como a contribuição mais original de Israel às leis do mundo. A preocupação com a justiça é um ponto central da lei judaica, que também é a essência das legislações de todos os povos. Na sociedade humana, os ricos e poderosos levam vantagem, mas Deus estabeleceu em Deuteronômio: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim e eu a ouvirei. Capítulo 1, versículo 17. É muito difícil na justiça humana não se fazer acepção de pessoas. Por isso Deus determinou: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Deuteronômio 16, 19. Deus se preocupava com a justiça em Israel, que era seu povo. Com frequência, levantam-se pessoas que advogam a necessidade de se favorecer os pequenos, uma vez que os grandes já são mais favorecidos. Contudo, isso também não está correto de acordo com a natureza justa de Deus. Por isso, em Levítico está registrado: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo o grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Capítulo 19, versículo 15. Não se pode favorecer nem o pobre, nem o grande. Isso é fazer justiça. A lei era a manifestação da natureza divina. Ela inspirou também o direito processual de muitos povos, ressaltando a necessidade de investigar, interrogar e inquirir. Não se pode julgar levianamente, mas é necessário investigar os fatos, fazer inquisição e diligências para que se julgue com justiça. Não se pode condenar ninguém pelo testemunho de uma só pessoa, sob pena de se cometer injustiça. A legislação brasileira também é baseada em disposições da lei dada por Deus mediante Moisés. Os princípios do direito constitucional, penal, civil, comercial, trabalhista e processual em nosso país têm como fundamento a lei de Deus. Como exemplo, no Código de Processo Civil brasileiro, temos a proibição de penhorar instrumentos necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. Isso é o que lemos: não se tomarão em penhor as 2 mós, nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida. Deuteronômio 24, 6. Impedidas de moer os grãos, as pessoas não poderiam prover sua subsistência. Esses pequenos itens ilustram como nossa justiça está baseada naquela que Deus estabeleceu para Israel, seu povo. Nosso Deus é justiça e amor. Quão bom seria se o homem realmente adorasse e amasse a Deus e seguisse sua palavra. Teríamos paz e justiça para todo sempre. Todavia, hoje existe um complô contra Deus,
orquestrado pelo querubim que se julgou superior a todos. Motivado por orgulho, ele buscou ser igual ao Altíssimo. Ele, como Leviatã, descrito no livro de Jó, é rei sobre todos os animais orgulhosos e em toda a história tenta arrastar o homem para seu caminho. Essa percepção é importante para compreendermos o mistério da iniquidade. Em Gênesis, temos o início da história de Nimrod, neto de Cã, um dos filhos de Noé. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Capítulo 10, versículos 8 e 9. Quando adolescente eu li essa passagem e achava muito positiva. Eu tinha Nimrod como herói. Contudo, a conotação da expressão poderoso caçador diante do Senhor é negativa, pois está no contexto de um homem que percebeu seu poder, o qual poderia exercer sobre os outros seres humanos, colocando-os sob seu domínio. Ele foi o primeiro a estabelecer um reino com governo humano. O reino do mundo surgiu com Nimrod, que foi o primeiro tipo do anticristo e o primeiro a se opor a Deus. Satanás usurpou a autoridade dos reinos do mundo que lhe havia sido entregue quando foi criado para governar o mundo de outrora. Quando foi lançado fora do monte de Deus por causa da iniquidade e da arrogância em seu coração, ele deveria devolver essa autoridade a Deus. Entretanto, não o fez. Pelo contrário, fundou uma autoridade paralela à autoridade de Deus, chamada pela Bíblia de Império das Trevas. Uma vez em posse da autoridade sobre os reinos do mundo, que começaram com Nimrod, Satanás a ofereceu ao Senhor Jesus quando o tentou no deserto. Ele é o príncipe deste mundo e entregou seus reinos a homens como Nimrod, com o fim de levar a humanidade a se opor a Deus. Contudo, a despeito de todos os seus esforços malignos, o reino do mundo será restituído à autoridade divina na segunda vinda do Senhor Jesus, conforme lemos em Apocalipse. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Capítulo 11, versículo 15. Aleluia. Pergunta de hoje: como Satanás usa a autoridade que usurpou para se opor a Deus? Jesus Cristo é o Senhor. Teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.